Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Aquino e estou aqui para trazer algumas considerações acerca do tema administrador judicial na recuperação de empresas. O administrador está regulado na Lei 11.101 a partir do artigo 21 até o artigo 34. Essas regras são compartilhadas também pelo Comitê de Credores. Mas vamos lá. Quem pode ser o administrador judicial? O administrador judicial ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. A pessoa física, profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas, contadores ou qualquer outra profissão que tenha um curso superior. Dentro dessa característica, a gente também tem que levar em conta que o profissional é idôneo moralmente, né, sendo bem visto na comunidade, técnica, de forma que conheça a legislação, em especial a Lei 11.101, e também econômica financeira, que ele tem que trazer no ato do seu registro perante os sites dos tribunais o nada consta de questões tributárias. Além disso, ao fazer o registro nos sites dos tribunais de justiça, é necessário você apresentar declarações referentes a questões criminais, a questões referentes aos processos que porventura você tenha atuado e também das receitas federal, estadual e municipal. Nesse sentido, a pessoa jurídica poderá ser nomeada administrador. Além da pessoa física, nós também temos a pessoa jurídica. Se nesse caso for nomeado uma pessoa jurídica, uma sociedade, uma empresa especializada, é necessário que o responsável, o representante dessa empresa, ao assumir a nomeação, identifique, né, quem será o responsável pela condução daquele processo, ou seja, um preposto. Este sujeito somente poderá ser trocado, alterado, modificado com autorização judicial. Visto quem pode ser o administrador, passamos para suas competências, para suas funções, para suas atribuições. O administrador judicial, ele compete sob a fiscalização do juiz e também do comitê de credores, né, enviar correspondência aos credores informando que o processo de recuperação está em curso e também que há um prazo para esses credores habilitarem ou divergirem dos seus créditos de forma administrativa. É também importante que ele deve fornecer informações, dar extratos dos livros do devedor, exigir das partes, né, quaisquer informações, além de fazer um documento super importante, que é o edital do AJ, que deverá ser realizado em no máximo 45 dias após o fim da habilitação e divergência administrativa. Esse documento ele é fundamental para a participação dos credores em assembleia. Caso ele não se encontre nesse edital do AJ, em regra, este credor ausente, que não está com seu nome e seus dados inseridos nesse edital, será considerado um credor retardatário e, por isso, perderá o direito de rateio dos valores, porventura, provenientes do processo e também perderá o direito de voto, exceto o trabalhista. Além dessas questões, ele pode e deve elaborar essas relações e consolidar o quadro geral de credores. Ele também é importante que ele possa pedir ao juiz que contrate auxiliares, né? Por exemplo, se for nomeado um advogado, ele pode solicitar a nomeação de um auxiliar na área de contabilidade. É possível também que ele tenha o dever de estimular as negociações entre credores e devedores de forma a dar celeridade maior ao processo. É importante que ele tenha um site e nesse site ele receba as informações e repasse informações para as partes envolvidas, inclusive recebendo as intimações e também as habilitações e divergências dos credores. Em especial, na recuperação judicial, ele deve fiscalizar, não é, o procedimento, ele deve fiscalizar o andamento do processo, ele deve fiscalizar o plano da atividade ser desenvolvida. Então, dentro dessa perspectiva, ele também deve apresentar relatórios mensais informando como está a fiscalização desses atos,
né, da empresa, se está funcionando, do plano como ele está sendo cumprido. E assegurar que devedor e credor não tenham ou não venham usando ou adotando expedientes dilatórios, inúteis, né, prejudiciais ao andamento das negociações. Em regra, esses direitos, ou melhor dizendo, essas atribuições, estão no artigo 22 da Lei 11.101. Outro ponto importante a ser trabalhado é os impedimentos do administrador judicial. O administrador judicial ele não pode ser nomeado, né, entre as pessoas impedidas pela lei. Não poderá integrar nesta função aquele administrador que foi destituído nos últimos 5 anos, né, de um outro processo de recuperação ou de falência, ou que exerceu nos últimos 5 anos como membro do comitê e foi destituído. Então, esse administrador não pode ter este impedimento. Também fica impedido de ser administrador aquelas pessoas, né, que têm algum tipo de relação jurídica próxima à empresa. Por exemplo, o advogado, os administradores da empresa, os sócios da empresa, ou qualquer parentesco de afinidade ou linha direta, até o terceiro grau do devedor, seus administradores, controladores, representantes, ou mesmo se deles for amigo, inimigo ou mesmo dependente. Outro ponto que nós não podemos deixar de falar é sobre a remuneração do AJ. O artigo 24 trata da remuneração e neste artigo 24 leva em patamar alguns critérios numéricos. Então, o administrador receberá até 5% ou, se for ME, até 2%. Qual é a base de cálculo? A base de cálculo é o valor das dívidas inseridas no processo de RJ. E nesse sentido, é importante levar em consideração a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado. O administrador ele é nomeado na decisão que defere o processamento da recuperação judicial. E neste momento, ao nomeá-lo, o juiz concederá o prazo de 5 dias para que ele traga, né, a sua proposta de orçamento, conforme a recomendação 141 do CNJ, recentemente publicada. E lá ele vai trazer esta proposta, né, levando em consideração esses padrões, e o juiz, ao deferir, abrirá o prazo para o devedor se manifestar, impugnar se for o caso, recorrer se for o caso. E este pagamento que foi determinado será escalonado em 36 meses para que o devedor pague esta remuneração. Esta remuneração, por ter surgido, ter ocorrido após o deferimento, após a petição inicial, após a existência do pedido de RJ, é considerado um crédito extraconcursal para fins de falência. Este direito do administrador de receber a remuneração não pode constar no plano de recuperação. Outro ponto importante, que o parágrafo 2º do artigo 24, ele não se aplica às remunerações da RJ. Esse administrador, ele vai receber em 36 meses, em média, por quê? Porque o prazo da segunda fase, aonde ele é nomeado, dura em média 180 dias, podendo ser prorrogado em mais 180. Eventualmente, poderemos ter alguma prorrogação se houver planos alternativos do credor. Ao final desses dois prazos, 180 e 180, que são 12 meses, teremos aprovado o plano, teremos a terceira fase da recuperação judicial, que é a fase da execução do plano judicialmente falando, que dura 2 anos, 24 meses. Por isso,
A recomendação fala em 36 meses. Né? É importante dizer que o administrador poderá perder o seu cargo em duas situações. A situação de substituição, que é quando ele foi nomeado em desarmonia à lei, em desarmonia às regras, que está no parágrafo 2º, né, do artigo 30. O juiz não pode, de ofício, determinar a substituição, porque normalmente o critério de substituição é porque ele foi nomeado em desobediência aos preceitos dessa lei. Ele, digo, o administrador. Então, o devedor, qualquer credor ou MP, poderá requerer ao juiz a substituição. Também temos outra situação de perda da função, que é a questão da destituição. Neste caso, o administrador cometeu algum erro, alguma desarmonia, desobediência aos preceitos da Lei 11.101. Nesse caso, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado ou do MP, inclusive, poderá autorizar esta destituição. E é inaudita altera partes. Ele vai ser substituído, ele vai ser retirado do cargo, né? E depois que se abre o contraditório, o direito de defesa. Caso esta situação possa ocorrer, se ele for inocentado, ele volta às suas funções. Né? O administrador judicial responde pelos danos causados ao devedor, aos credores, sempre que agir com dolo ou culpa, né? E nesse sentido, a responsabilidade pode ser civil ou penal. Não há, ao meu sentir, responsabilidade para fins tributários do administrador, porque ele não é o gestor da empresa, salvo na situação excepcional do artigo 64, 65, que é quando o gestor da empresa é retirado das suas funções porque cometeu uma das situações elencadas no artigo 64 e deverá ser indicado pelos credores em assembleia o substituto. Mas até a indicação do substituto, a empresa não pode ficar sem representação. Nesse sentido, o AJ irá temporariamente assumir as funções, situação na qual ele terá duas remunerações: uma de administrador judicial, de fiscalizador do processo, e outra de gestor da empresa. Tá certo? Caso esse administrador nomeado não assine o ato, ele não será considerado administrador. E há também mais duas situações. O administrador exerce um munus público e, para alguns, ele seria equiparado a um funcionário público para fins penais. Outro ponto importante é que o administrador poderá, uma vez nomeado, desistir das funções. Neste caso, ele também será retirado das funções por meio da questão de substituição. Pessoal, eu sou Leonardo Aquino, né? Vim aqui para trazer para vocês essas informações do administrador judicial. Espero que vocês tenham gostado. Dentro do possível, deixem aí o seu like, apertem no sininho para receber novas informações sobre os meus vídeos postados. Um abraço e até mais!